que a gente deixa assim, ó. Você vem aqui, vai desse aqui. Lá já ficou bom também. Nossa, é muita tecnologia. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui nos últimos ajustes para a gente conseguir iniciar o nosso Moricast. Já estamos com algumas pessoas e já vou deixar avisado, tá? Todo mundo que estiver entrando hoje, vou estar anotando o nome aqui para que a gente consiga realizar nosso sorteio. Beleza? Então vamos lá, vamos dar início. Já estamos com algumas pessoas e aí no decorrer aí as pessoas vão entrando. Beleza? Então vamos lá. Boa tarde oficialmente. Estamos aqui hoje com o Maicon no nosso Moricast, o podcast da Moremac. Maicon, eu sempre falo assim, primeiramente, né, antes da gente entrar, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Acho que para a nossa equipe é muito importante a sua presença e a sua fala. Né? Você sempre traz muita informação e essa riqueza de informação ela é muito importante para a gente. Bom, então para dar início, eu gostaria que a gente começasse aqui, Maicon. Eu sei que o pessoal aqui já te conhece, todo mundo já sabe quem é o Maicon, né? Mas pode ser porque hoje, pessoal, nós estamos aqui com algo novo, né? Então, além de nós estarmos transmitindo para a nossa equipe através do Google Meet, nós estamos ao vivo também no Instagram. Então, caso alguém queira também se conectar lá pelo Instagram, nós estamos ao vivo, né? Então, para o pessoal do Instagram, é legal que vocês saibam que esse é um movimento que nós fazemos todos os meses. Então pode ser que alguma pessoa que esteja ali, Maicon, não conhece também você, às vezes só de ouvir um pouquinho, né, da sua fala, enfim, da empresa. Queria que você colocasse para o pessoal um pouquinho quem é o Maicon, né, o que você faz, o que você já fez, enfim. Não, beleza, tranquilo. Bom, meu nome é Maicon, né, Maicon Moreira. Eu sou filho do seu Anésio, fundador da nossa empresa. E hoje eu atuo aqui na nossa empresa como diretor, né, buscando sempre analisar e levar a empresa para o melhor caminho. Fora do profissional, eu sou pai, né, eu tenho uma criança de 1 ano e 2 meses e estou esperando o segundo criança. E a minha esposa está grávida no 6º mês de uma menina agora, vai se chamar Bela, e o primeiro se chama Bento. Então eu sou empresário, diretor, sou pai, sou casado, né? Casado há um pouquinho mais de 2 anos. Tenho alguns hobbies peculiares, gosto de pesca, gosto de praticar o esporte de vez em quando aí. Tenho os meus erros e falhas, sou um cristão, né? Frequento bastante a igreja aí. E em base é isso, quem é o Maicon. Quem conhece pessoalmente aí sabe que esse perfil que eu levo aqui na gestão é basicamente o que eu levo da minha vida. Né? Que legal, Maicon. E aí o pessoal fala que quem é pescador tem muita história, né? Não sei se é o nosso caso aqui. Não. Eu falo normalmente que eu sou pescador contra essas histórias. Porque realmente os pescadores têm uma história um pouco aumentada, né? Se eu não peguei o peixe, eu falo que não foi eu que peguei e aceito a derrota, no caso. Passa lá na peixaria, compra o peixe e leva para casa. Né? Não pesquei esse aqui, isso eu comprei. Que legal. Maicon, olha que bacana. Nós estamos aqui agora ao vivo com 18 pessoas no Meet. E lá no Instagram, eu não estou conseguindo ver, 8 pessoas ao vivo lá no Instagram. Então, muito legal, pessoal, né, a nossa adesão aqui. E aí, Maicon, a gente está falando, né, falei dessa questão da pescaria, da contar a história, mas eu quero pegar esse gancho porque eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui, que já trabalham com a gente há algum tempo, e existem pessoas que às vezes estão assistindo ali que não trabalham com a gente, né, não conhecem o nosso dia a dia, né. E de maneira geral, eu sei que a Moremac é uma empresa de muitos anos e ela fez parte da sua infância, né? Da sua criação. Então,
eu acho que de alguma maneira a sua história ela está presente na história da empresa, né? Exatamente. E eu vejo que isso, quando a gente fala de cultura, de valores, né, a gente tem que levar sempre as histórias adiante. Pensando nisso, Mike, existe alguma história que você lembra, talvez lá do seu momento de infância, ou uma história marcante, né, que você acha que é legal compartilhar aqui com o nosso público, que você acha que seja legal as pessoas conhecerem, né? Um pouquinho sobre a Moremac, um pouquinho sobre o seu Anésio, né? Um pouquinho da nossa história. Não, cara, com certeza. Realmente o trabalho com máquina aí, ele faz parte da minha vida desde muito pequeno, né? Eu tenho uma lembrança assim que nas minhas férias, o que eu adorava fazer era pegar o meu jaleco, que era um guarda-pó de mecânico, e para mim ele ficava como se fosse um vestido, assim, ele ia até o joelho, né? E aí eu e o Anésio, a gente saía aí nos finais de semana, nas férias, para fazer as manutenções preventivas nos equipamentos. Então assim, e eu tinha uma responsabilidade desde pequeno, né? Cara, a gente tinha lá um checklist que meu Anésio fazia no papelzinho, e a minha função era trocar o filtro de ar. E a nossa empresa ela começou com máquinas da Case, eram as W20, né? E o filtro de ar tinha ele era preso com uma porquinha número 13. E por eu ser pequeno era a única coisa que eu conseguia fazer, né? Então eu tinha uma chave 13 no bolso, e aí eu já subia ali pela escadaria da máquina, soltava o filtro de ar e colocava. Então essa era a minha obrigação, né? Eu que marcava o checklist lá. Com o tempo eu comecei a fazer mais manutenções, ajudar aí efetivo, fazendo as preventivas, né? Corretiva eu não me especializei tanto, mas fiz muita troca de mangueira, já ajudei a abrir motor das máquinas, então participei muito da questão de manutenção e da questão de operação também. Normalmente quando a gente ia no campo, no horário de almoço dos operadores, era o que eu me deliciava, que aí eles paravam a máquina, e aí eu ia lá e falava, vou dar um peguinho ali, claro que era fazer tudo meio errado, né? Porque não estava acostumado, mas sempre tive o gosto ali de trabalhar e de fazer. Até hoje, às vezes, quando a gente está aí num momento que precisa pensar um pouco da empresa, eu costumo ir para alguma operação, principalmente de biomassa, que é onde eu consigo ficar sozinho na máquina e trabalho ali 1 hora, 2 horas ali para lembrar o que eu faço também, como é o trabalho, né? Que legal, Marco. E assim, se você pudesse, lógico que hoje a sua responsabilidade ela é muito diferente dentro da empresa, do que fazer a operação da máquina e do que fazer a manutenção da máquina. Mas se você fosse, por exemplo, se você pudesse escolher, você acha que seria mais legal estar na operação mesmo, ser um operador lá, né, pegando igual alguns nossos que estão assistindo aqui, ou você acha que a manutenção é algo que te agradaria mais? Olha, hoje eu vejo que fazer parte do time da manutenção no meu ver, era mais divertido. Apesar que a gente enfrenta aí muitos desafios em resolver as máquinas paradas, mas eu gostava de passar na concessionária, pegar os óleos, os filtros que precisavam fazer a troca e deslocar até as máquinas, fazer as trocas, conferir se a máquina ficou tudo certo. Era ali assim, vamos dizer, era um trabalho que eu via acontecer, dependia exclusivamente do que eu estava fazendo. Então é bem legal aí entender e fazer isso daí. Que legal, isso é muito bom. Ô Marco, e uma coisa que eu vejo assim, que o pessoal às vezes pergunta até pra gente, né? Às vezes até, porque muitas vezes você pega a equipe de frente, eu vou chamar a equipe de gestão, ela costuma às vezes fazer reunião com uma equipe, costuma fazer reunião com outra equipe, né? Isso faz parte de alguma maneira do nosso dia a dia. E aí a gente sempre está na frente da equipe. E eu sei que muitos funcionários nossos têm curiosidade de saber como que funcionam as decisões aqui dentro da empresa. Então, por exemplo, vamos colocar um exemplo aleatório. Então eu vou falar com uma equipe, né? Essa decisão ela parte exatamente de mim, existem reuniões, como que acontece as coisas no dia a dia, como que é os bastidores, né?
Porque o operador que está lá na ponta, o mecânico que está viajando, às vezes atendendo uma máquina dele, às vezes ele não sabe exatamente como que acontece. Como que é esses bastidores nossos aqui? Cara, bem legal, Leandro, a gente falar desse assunto aí, né? Hoje, basicamente, o meu trabalho é realmente entender esses bastidores e transmitir para vocês estar transmitindo para a equipe, né? Então, na maioria das vezes, como é feito? Hoje a gente ainda tem uma participação muito efetiva do seu Anésio aí na gestão, né? Apesar que ele acaba ficando ali mais observando, mas a opinião dele é extremamente importante dentro da nossa empresa aí, para a gente estar seguindo. Então, muitas coisas que acontecem, a gente conversa entre si, né? E a gente também tem os grupos de empresários do mesmo setor ou de outros setores, os empresários que são fornecedores, os clientes. Então, normalmente, a gente monta um comitê ou um bate-papo para entender o que são tendências e o que faz sentido para a nossa empresa e o que não faz sentido. Então, nenhuma decisão é tomada, acordei e vou fazer isso, sabe? Hoje eu acordei pensando que nós temos que mudar a nossa cor para verde. Não tem essa decisão. Então, tudo que é decidido é bem pensado, bem planejado, com bastante tempo de antecedência, ouvido a opinião de pessoas externas do mercado, ouvindo a opinião das pessoas internas, as que vão ser impactadas com essa decisão, né, para ouvir o que ela vê, se é uma visão que a gente tem também. E aí, depois que a gente formaliza tudo isso, aí a gente faz reunião. A gente tem reunião semanalmente aqui da gestão cujo você participa, e todo o pessoal da equipe também participa. Nós temos reunião mensal de indicadores, e é dessas reuniões que a gente traça a decisão da empresa. Então a gente verifica se o que foi feito deu certo, se o que deu certo a gente tenta melhorar, se não deu certo a gente corrige o que aconteceu. Então, basicamente, é um comitê de pessoas ali dando palpites de opinião e no final a gente montando uma opinião em comum para aí sim chegar na ponta lá e ser executada essa decisão. Então não é nada de acho que vai dar certo fazer isso, né? A gente, quando toma uma decisão, é porque já foi avaliado e testado um primeiro, um segundo e um terceiro cenário do que a gente deve fazer aí nessa situação. Legal, então a gente pode dizer que de alguma maneira existe uma equipe que pensa muito, conversa muito, discute muito sobre as decisões e essas decisões são tomadas nesse grupo e depois passado para frente. Que legal, que legal. Isso mostra uma maturidade do negócio, né? E assim, falando em maturidade, uma preocupação que eu vejo que a gente tem hoje, Michael, é levar informações de qualidade para os nossos funcionários, né? Levar informações que realmente faça relevância dentro da vida pessoal, também da vida profissional. E nós estamos trabalhando uma questão hoje muito forte da cultura da empresa, né? O que a empresa pensa, o que ela quer fazer, talvez pensando para o futuro, né? E baseado nessas questões, eu gostaria de saber, através de você, o que você enxerga hoje, qual é a cultura, né? Porque eu falo às vezes em algumas reuniões para os funcionários que é importante a gente entender que as histórias elas têm que ser valorizadas, mas existem algumas coisas que aconteceram na história que ela precisa ficar para trás, né? Que faz parte do passado. Então, se a gente for pensar hoje nessa construção dessa cultura, e falando de presente e de futuro, como que você enxerga, né? Quais são os valores, quais são os princípios que tem que estar no DNA da nossa equipe e para o pessoal que está aqui no nosso Instagram, para que as pessoas saibam quais são os valores que a Moremac leva para os clientes, né? Quais são os valores que nós levamos para os nossos colaboradores, né? Como que você enxerga essa questão? Porque eu acho que essa questão é muito importante. Ela é bem importante. Com certeza, né? A gente pode... O que eu costumo fazer, né? Eu acabo dando a cara pela empresa. Eu realmente faço aí as postagens, visito os clientes. Então, o que a gente acredita, né? Que precisa estar no negócio. E precisa dar a cara no negócio, né?
Então a gente, com essa transparência que a gente tem, com essa humildade que a gente tem também, porque isso vem desde de início, a gente sempre trabalhou com muita humildade, muita transparência, todos os números a gente apresenta para a gestão, apresenta para cliente, então tem toda a abertura para a gente fazer. E são traços que a gente tem nos nossos valores de profissionalismo, segurança, ética, então são coisas que a gente acredita fielmente que elas devem acontecer, né? Então a gente pega aí, nesse contexto que eu disse desses valores, isso a gente traz para o dia a dia, né? Então, como eu vou conduzir uma situação que ela está difícil? Dando a cara, eu não posso correr da situação. E eu falo muito na nossa empresa que nós somos um time, né? Eu nem falo muito família, porque família às vezes não se dá muito bem, família tem os seus contratempos, e família a gente tem que ter a nossa família. Você tem a tua, eu tenho a minha, que está em casa, então eu tenho a minha família. Mas quando a gente fala no time, a gente fala num time humanizado, porque eu quero que todos estejam presentes nesse time. E cada um precisa fazer a tua parte, porque uma equipe só vence se o time estiver bem unido, estiver bem entrosado. Pode não ser o melhor time, mas se ele estiver bem unido e bem entrosado, ele vai atingir o que precisa. Então a gente busca na nossa gestão estar muito próximo, como eu estou falando, eu estou presente do cliente, eu procuro estar presente com vocês, colaboradores também. A gente sempre fala que a gente não busca o resultado a qualquer custo, apesar que nós estamos uns anos muito desafiadores buscando ter resultados melhores, que esses resultados vão se traduzir em coisas melhores para dentro da empresa, né? Eu sempre falo em todas as reuniões, se a gente tem resultado, é muito possível a gente ter participação de lucros, é muito possível a gente ter condições melhores de trabalho, equipamentos melhores, a gente poder expandir e com essa expansão outras pessoas começarem a fazer parte da gestão da empresa. Então a gente busca isso aqui de uma forma realmente humanizada. Eu não tenho um negócio por ter um negócio, apesar de que a gente precisa de lucro, né? Nossa empresa não consegue sobreviver sem ter resultado, né? Então a gente precisa de resultado para trazer tudo isso. Mas o nosso jeito de gerenciar aqui é realmente estar presente. Tanto que a gente busca fazer um ambiente onde a gente está junto. Apesar que eu não consigo estar em todos os problemas, em todas as situações, porque a gente tem uma equipe que responde por isso, mas a gente busca dar abertura para tudo que é ideia, tudo que pode ou não pode ser feito, a gente ouvir, trazer para o nosso comitê e entender se faz sentido ou não. Então, estar presente, essa humildade de ouvir, saber que errou, porque a gente erra às vezes também, né? As nossas decisões são sempre tentando fazer o melhor para a empresa. Algumas decisões incomodam algumas pessoas, mas nunca é pensando em prejudicar ninguém. Sempre é pensando no que é melhor para toda a empresa. Então, essa é a cultura que a gente gostaria de disseminar nas pessoas para eles entenderem aí e fazerem parte desse time que eu sempre falo. Que legal, isso é muito importante, né, quando a gente fala de cultura, de valores, porque hoje eu vejo que na sociedade como um todo, o grande desafio são os valores, né? São os valores, são a honestidade, são o caráter, né? A gente entendeu, por conta da praticidade do dia a dia, que às vezes o jeitinho, às vezes uma certa, vou dizer assim, malandragem faz parte do jogo, né? E pensando nisso, Michael, se a gente pudesse deixar um conselho, a gente está entrando aqui no final, pessoal, e aí eu já vou falar aqui, né, até para o pessoal do Instagram entender, nós vamos fazer um sorteio hoje, e eu fui anotando, enquanto o Michael falava, o nome de todas as pessoas que estão participando ao vivo, né, para a gente fazer o sorteio. Então as pessoas que já estão todas anotadas aqui. Então a gente está entrando aqui na reta final, Michael, e aí eu queria que você colocasse aqui, né, de uma maneira geral, o que nós, como equipe, temos que fazer, né, para que a gente consiga entregar mais, para que a gente consiga fazer com que a empresa se torne cada vez mais saudável. Hoje nós temos alguns anos de história, né, mas nós queremos que essa história se multiplique por 2, por 3, por, sei lá, né, por 10, enfim, né? Enquanto for possível a gente multiplicar.
Então, assim, o que nós que somos colaboradores, que nós somos funcionários, o que nós precisamos fazer? Né? Qual é a expectativa que existe em torno da nossa equipe? Porque nós estamos aí hoje com 20 pessoas nesse momento ao vivo, pelo menos aqui no Meet, né? E algumas pessoas que podem estar aqui que são funcionários ou que talvez um dia pode ser nosso funcionário, né? Com certeza. Cara, a gente, como eu disse, a gente é um time, né? Cada pessoa tem uma função que ela precisa exercer de maneira perfeita. Porque um time perde quando falha. O futebol é um esporte de erro. Você errou, você perdeu. Se você errar menos, a chance de você ganhar é maior. Então a gente espera que nós fomos uma equipe unida, né? E que cada um tenha a visão como se fosse o dono. Às vezes até a demagogia fala assim, o olhar de dono. Mas realmente o olhar de dono, ele é muito bom para dentro da empresa. Eu vou ter olhar de dono e não sou reconhecido. Pelo contrário, todo mundo é reconhecido pelo esforço. Então se você vem, aceita a tua função e faz o teu melhor todo dia, né? Tem uma pessoa aqui na nossa empresa que sempre fala que a gente tem que ser melhor 1% cada dia, né? 1% melhor amanhã e depois 1% de novo. Então é entregar a cada dia um pouquinho mais do que já foi feito. Não porque a função do outro eu não vou fazer, né? A nossa empresa não chegou aqui pensando dessa maneira, né? A gente chegou aqui como uma equipe e chegando até aqui, cada um fazendo cada vez mais o que pode, né? O nosso grande desafio do ano foi apresentado numa reunião que a gente teve hoje, então a gente apresentou qual que é os nossos planos para os próximos 3 anos. Então a gente já deu as diretrizes do que a gente precisa fazer, né? E aí é realmente entender aquilo e transferir isso em energia para dentro da empresa. Muito bom. E até falando sobre a reunião que nós tivemos hoje aqui, eu quero agradecer ao Wagner, né? O Wagner ele está ali no nosso bate-papo. Não sei se ele chegou já em Quatá, mas é importante, né, a gente valorizar. Então ele percorreu hoje aí aproximadamente 500 e poucos quilômetros, porque ele veio para Maringá e já está ao vivo com a gente aqui, né? Não sei se na rodovia ou se já lá em Quatá. Mas legal. Pessoal, então é isso, né? O nosso bate-papo hoje era trazer um pouquinho sobre essa cultura e aí, se eu puder só complementar, Maicon, hoje o que é mais importante, que a gente sempre observa os detalhes, né? Então, os detalhes que vão fazer sempre a diferença. Então, se você puder entregar um pouquinho mais, entregue. Se você vê alguma maneira de economizar e você não sabe como fazer para que essa sua ideia seja levada à frente, pode procurar o seu líder, pode procurar talvez a mim, né? A gente vai tentar ajudar você para que essa ideia se torne realidade, né? Como o Maicon colocou, o nosso principal fator é transformar as pessoas num time, né? Se a gente conseguir levar isso adiante, vai fazer bastante diferença. Mas, Maicon, vamos para o sorteio, que eu acho que tem gente querendo jantar fora hoje. Pode ser? Pode ser, né? Então eu vou até pegar o papel aqui meio de lado, tá? Então primeiro, antes da gente fazer o sorteio, vou explicar como que vai funcionar. Então está valendo para a nossa equipe um jantar no valor de R$150. Então a pessoa que ganhar, Maicon, vai fazer o seguinte: vai sair com a esposa, com a namorada, ou sozinho, enfim, do jeito que quiser. Você vai num restaurante, você vai comer, ou numa pizzaria, onde você quiser. Você vai pagar e o valor de R$150 você vai mandar a notinha para mim. Eu vou entregar para o financeiro e o financeiro vai fazer o pagamento. Então vai ser desse jeito. Então você pode sair hoje, quem ganhou, vai lá no restaurante, come, faz o pagamento. Na segunda-feira, na terça-feira, você pode enviar para a gente. Eu passo para o financeiro já faz o seu reembolso. Lembrando que o valor... O financeiro já está até... Já está até se mexendo ali. Calma, financeiro. Ainda nem comeram, o financeiro, fica tranquilo. Então as regras eram as seguintes: era estar presente ao vivo, enviar o nome completo, a cidade aonde morava
E a nossa frase, qual que é a nossa frase? Eu não sei. Eu não sei qual é a nossa frase. Eu acho que o Mike precisa falar qual que é a nossa frase. Rapaz, Morimac não para. Bora! Isso aí. Se alguém não sabia qual era a nossa frase é essa. Agora sabe. Agora sabe. Então vamos lá. Marco, aqui anotado nós estamos com 19 nomes, tá? Então eu quero que você me fale um número de 1 a 19. Aí nós vamos para a segunda etapa para ver se a pessoa enviou o nome completo, a cidade e a frase. Qual é o número? De 1 a 19. 19. 19! Vamos ver, aqui eu já sei quem é. Vamos ver, agora eu vou entrar aqui no nosso WhatsApp. Vamos ver se a pessoa cumpriu as regras. O sentido de ansiedade. Acho que tem pessoas aí que vai dar certo. 19, porque a Morimac faz 19 esse ano. Olha só, tem toda uma simbologia, todo um significado. Pessoal, olhando aqui, tá? A pessoa mandou, deixa eu só ver se ela está online. Aí nós já falamos. E ela está online. Então vamos lá, pessoal. Então o grande ganhador do jantar no valor de R$150 está online. Está online. Então vai conseguir. ele não é do estado do Paraná. Ele não é do estado do Paraná, então eu acho que já está vindo até algumas caixas de tristeza aqui. A turma que achou que ia espanhar, né? Eu estou achando que a pessoa já sabe mais ou menos ali, ela já deu um ar da graça aqui, hein? Pessoal, o grande campeão desse jantar, e assim, antes de falar, assistam todos os nossos episódios. Não percam o próximo, porque cada um é mais imperdível que o outro. E o grande campeão é o Sérgio Henrique, lá de Lençóis Paulista. Cara, parabéns. Aproveite, saia aí com a sua família, com seus filhos. Aproveitem. E assim, Marco, mais um detalhe. Um feliz Dia das Mães para todas as nossas mães. Domingo está aí. Um dia muito especial. Nós não temos um volume muito grande de mulher, mas nós todos temos mães. Então fica aí, um feliz Dia das Mães. Quer falar mais alguma coisa, Marco? Cara, só agradecer o pessoal aí que participou e entrou aí e ouviu um pouco das nossas palavras, pela iniciativa que eu já tinha te passado, né? Muito, muito legal ter esse canal de comunicação, empresa e pessoas. E que a Morimac não para. Bora! Pessoal, vocês podem ser meu próximo convidado. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Parar o Instagram também. O Instagram. Valeu, Instagram. Valeu. Vamos ver aqui. Lá em cima. Aí, só salva. Porque eu esqueci de Será que eu consigo salvar? o podcast.